Pai da glória, vem expandir este lugar, Senhor. Que o eco deste microfone é o eco da tua voz, Senhor. Não vem somente ficar neste ambiente, ó Pai, que vem expandir, Senhor. Fala com a tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Saudação de paz a todos, amém, queridos? Quero externar minha alegria nessa noite, Deus, pela confiabilidade a qual me foi demonstrado trazer a palavra de Deus para mim. Não é um dever, é um privilégio, Deus. O Senhor tem sido a base de tudo aquilo que nós temos vivido. E todas as vezes que nós colocamos Deus como base, nós nunca nos abalaremos fácil. Hoje eu estava conversando com um pastor amigo meu. Ele estava falando comigo acerca do esfriamento espiritual que a igreja tem vivido. Ele estava dizendo para mim, bispo, eu não sei o que é que está acontecendo com o povo. Porque a gente sobe um monte, a gente jejua, a gente pastor paga preço. E quando a gente olha para as nossas igrejas, a gente vê elas cada vez mais vazias. E aprendemos que Jesus disse que o evangelho não seria fácil. Jesus não disse que nós iríamos ser aceitados por esse mundo. Jesus não disse, aleluia, que nós iríamos viver como reis aqui nesse lugar. E se esse tipo de crente vive como um rei, está desmerecendo o reino errado. Porque eu e você temos algo preparado, mas não é pelo homem. O que nós temos preparado para as nossas vidas vem do alto, vem de Deus. Eu e você, aleluia, glória a Deus, somos, aleluia, direcionados por Ele, não porque nós queremos. Evangelho é renúncia. Você não está aqui nessa noite porque você não tem nada para fazer. Mas você está aqui nessa noite porque você renunciou, aleluia, aqueles momentos de novela que você tinha, aqueles momentos de jornal, aqueles momentos de futebol, aqueles momentos de esquina que não lhe levava a canto nenhum. E talvez você olhe para mim nessa noite e pergunte, bispo Germano, e eu na igreja, o que é que eu vou ganhar? Deixa eu te dizer, primeiro, a palavra de Deus testifica dizendo que onde tem 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele se faz presente. E se Deus está no nosso meio, não sei o que você veio buscar nessa noite, mas tenha certeza, faço das palavras da serva de Deus as minhas também, e quero dizer que você não sai desse lugar da mesma maneira, porque quem entra, aleluia, pastor João Vitor, na presença de Deus, nunca sai de mão abanando. Aleluia, Deus. Para mim não existe culto frio, existe crente frio. Meu Deus nunca precisou de quantidade, embora uma quantidade imensa acompanhava Ele. E até atrapalhava às vezes. Atrapalhava ou não atrapalhava? Quem não lembra da mulher do fluxo de sangue? A Bíblia diz que ela rompeu. Sabe o que significa a palavra romper? Se você for, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, procurar o texto, aleluia, a fundo, a palavra romper significa abrir passagem no meio da multidão. Traduzindo, ninguém queria abrir passagem pelaquela mulher, ninguém queria sair do meio para ela chegar até Jesus, mas ela determinou e disse, hoje eu toco nele, porque se eu dizia comigo que se eu tocar na orla dele, eu serei curado, se eu tocar nas vestes dele, eu serei curado. Diga comigo, a multidão atrapalhou. A multidão atrapalhou. Diga, mas quem quer, Mas quem quer, dá um jeito. dá um jeito. Diga, quem não quer, Quem não quer, dá desculpa. dá desculpa. Eu aprendi isso. Eu não vou para o culto, pastor João, porque eu estou doente. Fica em casa, continua com a enfermidade. Vem para a igreja e recebe a cura. Eu não vou para a igreja, pastor João, porque eu estou desanimado. Fica em casa, e cada dia que você não vem para a igreja e fica em casa, mais afastado de Deus você fica, aleluia, e mais presente com o diabo você fica também. Bispo Germano, é uma palavra dura, verdade?
Essas palavras que edificam nunca foram fáceis. Porque as palavras que edificam são difíceis, Bispo Germano, porque ela nos confronta a ser pessoas melhores diante de Deus. Aprenda isso. Amém? Convido os irmãos a ficarem de pé. Os que trouxeram esses exemplares da Bíblia Cristã, abrem comigo no segundo livro Pentateuco da Bíblia, livro do Êxodo, capítulo de número 14, versículo de número 14. Segundo livro escrito pelo autor Moisés, livro de Êxodo, capítulo de número 14, versículo de número 14. Segundo livro do Velho Testamento. Nessa noite o Bispo Germano não falará por você, mas Deus falará por você nessa noite. Glória a Deus. Glória a Deus. Livro de Êxodo, segundo o autor Moisés, capítulo de número 14, versículo de número 14. Glória a Deus. Todos acharam? Êxodo 14, 14. Vamos ler o versículo 14 e o versículo 15 para parafrasearmos o texto da Bíblia. A palavra de Deus nos diz dessa forma: o Senhor pelejará por vós, somente ficai quieto. Versículo 15 diz assim: então disse o Senhor a Moisés: porque clamas a mim, Moisés? Oh, Jesus, eu creio. Diga aos filhos de Israel que... Achei. Diga comigo que... Achei. Olha para o irmão que está do seu lado e diga assim: Deus não quer você parado. Eu creio. Diga para ele: enquanto você não sair do lugar, você não atravessa. Deus quer atitude de crente hoje aqui. Eu creio, meu Deus. Convido você a continuar de pé em nome de Jesus. Eu quero trazer um louvor em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Quero que você medite na letra desse louvor. E se você sabe louvar, eu convido você a louvar esse louvor comigo nessa noite. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Tu és maravilhoso, Senhor dos exércitos. Aleluia. Eu não sei o que ele viu em mim. Não entendo por que me amou. Eu não sou o que devia ser. Mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande é. Diga assim, ó: eu sou falho e ele é. Aleluia. E o que eu deveria era morrer, mas ele nos prometeu o céu. Canta pra ele bem forte: eu só quero adorar, por isso eu estou aqui. E se eu não adorar, falta
e Ele me abraçou. Sou pequeno, Ele tão grande é. Eu sou falho e Ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas Ele nos prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mas uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Adore ao Senhor nessa noite, glorifique ao Senhor nessa noite, chame a atenção do teu Deus e Ele te exaltará. Eu só quero adorar, Por isso estou aqui. e se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mas uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Tudo que eu tenho Ele me deu. Tudo que eu tenho, diga assim, ó, foi Deus que deu. Uma salva de palmas para Ele nessa noite. Tome seu assento, glorifica Ele. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Diga para o irmão que está do seu lado, diga irmão. Diga para ele, irmão. Aprenda a não desistir fácil. As lutas vêm para desanimar. O diabo se levanta para nos entristecer. Mas o segredo da nossa vitória e de nós chegarmos até os céus é perseverar. Por isso, nessa noite eu te digo, insista em Deus e Ele trará a tua vitória. Aleluia. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Quantas vezes quiseste então mudar teu pensar, teu modo de agir, e ao sentir que nada adiantou, foi tudo em vão. Oi, irmão, eu sei que foi ruim, mas uma coisa eu quero nessa noite e vou te dizer: Deus te ama assim como tu és, mesmo quando muitos dizem que não há mais solução. Meu Senhor estende a sua mão. Uma vez, outra vez, vai em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústias vão ter fim e gozarás perfeita paz. Uma vez, outra vez, vai em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústias vão ter fim e gozarás perfeita paz. Quantas vezes quiseste você tanto mudar teu pensar, teu modo de
agir, e ao sentir que nada adiantou, foi tudo em vão. Ó irmão, eu sei que foi ruim, mas uma coisa eu quero nessa noite te dizer: Deus te ama, assim como tu és. Mesmo quando muitos dizem que não há mais solução, meu Senhor estende a sua mão. Uma vez, outra vez, vai em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústias vão ter fim e gozarás perfeita paz. Uma vez, outra vez, vai em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústias vão ter fim e gozarás perfeita paz. Uma vez, outra vez, vai em frente, tente um pouco mais. Um pouco mais. Diga para o irmão que está ao seu lado, diga: não desista. Não desista. Diga: Deus é contigo. Quando você acredita nisso, dê uma salva de palmas para Jesus nessa noite. Aleluia. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? só quem conhece esse versículo, pastoramente. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? se Deus é por nós, quem será contra nós? Não tem que temer. Glória a Deus. Queridos, o texto nos mostra um dos momentos mais épicos da Bíblia. Por que um dos momentos mais épicos da Bíblia, bispo Geraldo? Porque o texto nos mostra a soberania e a majestade do nosso Deus. Como assim mesmo, deixa eu te explicar. Lemos o texto, aleluia, aqui no livro do Êxodo, capítulo de número 14, versículo de número 14. Nós vemos, aleluia, o Senhor dizendo dessa forma para o seu povo. Nós vemos o profeta, aleluia, falando ao seu povo, o líder Moisés falando ao seu povo: o Senhor pelejará por vós, somente ficai quieto. Nós temos um texto, aleluia, que nos narra acerca de uma grande preocupação. Preocupação essa em que a Bíblia vai nos dizer que o povo, aleluia, estava preparado para atravessar o mar vermelho. O povo estava, aleluia, preparado para atravessar. Mas a Bíblia nos narra, aleluia, nos narra que havia uma dificuldade. E qual era a dificuldade, bispo Germano? A maré estava cheia. E por a maré estar cheia, aleluia, glória a Deus, não tinha como passar. Sabemos, aleluia, que aqui nos narra o texto acerca da travessia do Mar Vermelho. Aleluia, glória a Deus. E não temos apenas um mar para passar. Acredita-se a base da teologia, aleluia, que, aleluia, aquele espaço que eles deveriam passar era um braço de mar. E sabemos que o braço de mar, ele vai de acordo, aleluia, o próprio mar. Quando a maré está cheia, aleluia, o braço de mar também está cheio. Quando a maré está seca, aleluia, o braço do mar também está seco. Conhecemos a história. E aqui, como foi falado, o autor do livro é nada mais, nada menos que o próprio Moisés. Moisés narra, aleluia, um dos momentos mais históricos da Bíblia.
A Bíblia vai nos dizer que o povo está diante, aleluia, do mar vermelho. Diga comigo, o povo quer atravessar. Diga, mas existe empecilho. E qual é o empecilho, bispo Germano? A maré cheia. Esse é o empecilho que o povo, aleluia, glória a Deus, encontra, para que eles, aleluia, não consigam atravessar. Mas eu quero dizer para você nessa noite, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, debaixo da santidade de Deus, que não importa a dificuldade que esteja na tua frente, você é capaz de passar. Não importa a luta, aleluia, que esteja diante de você, Deus está dizendo nessa noite, você é capaz de passar. Não importa a dificuldade que se levante, maior é aquele que está em ti do que aquele que está no mundo. O negócio é que quando nós paramos de confiar em Deus, aleluia, tudo se torna obstáculo. Quando a gente para, aleluia, glória a Deus, de confiar em Deus, tudo se torna luta na nossa vida. Não é assim? Mas quando confiamos em Deus, a Bíblia nos ensina no livro de Salmos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Aleluia. E o texto vai nos narrar o povo, aleluia, glória a Deus, preocupado. Mas preocupado com o que, meu irmão? O problema é só a maré que está cheia. Dá para esperar a maré secar para eles atravessarem, é verdade. Mas de um lado tem morro, do outro lado também tem morro. E atrás um pequeno caminho, aleluia, de apacentagem de ovelhas, em que os pastores traziam, aleluia, suas ovelhas para atravessar. Mas entenda, essa passagem está ocupada. Diga comigo, essa passagem está ocupada. E por que está ocupada, bispo Germano? E por quem está ocupada? A Bíblia vai nos narrar que o povo egípcio, aleluia, vem com grande ira diante, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, dos israelitas, do povo judeu. A Bíblia diz que eles vêm com grande ira. E por que estão com grande ira? A ira deles não é apenas com os, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, com os israelitas. A ira, aleluia, pelo que aconteceu antes deste momento. E o que foi que aconteceu antes desse momento, bispo Germano? A Bíblia vai nos narrar no livro de Gênesis, capítulo de número, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, 37, versículo 19. A Bíblia vai dizer, aleluia, glória a Deus, que por causa de um sonho, aleluia, por um homem chamado José, o mesmo José que outra hora é conhecido no Egito como Sevinat Panéias, ou o governador da terra do Egito, aquele, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que teve poderio, aleluia, majestoso abaixo de Faraó, aleluia, aquele que governou todo o Egito com uma soberania, não uma soberania física, mas uma soberania espiritual. Alguém, aleluia, que, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, esteve diante, aleluia, glória a Deus, dos egípcios, aleluia, não, aleluia, enviado por Deus, aleluia, pelos homens, mas enviado por Deus, para que fizesse a diferença. Por quê, bispo Germano? Porque naquela época a Bíblia nos ensina que houve uma grande fome. A terra estava toda assolada de fome. Não tinha plantio, não tinha água. Deus segurou as chuvas, aleluia, durante aquele tempo. Não adiantava o povo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, plantar, porque não ia dar nada. Porque quando Deus fala, está falado. Deus uma vez olhou para um certo homem por nome Noé e disse: Noé, constrói para mim, não é para ti. Constrói para quem? Para mim, uma arca. E o projeto era complicado, irmãos, era complicado, bispo Germano, não era um projeto, aleluia, que ele iria chamar, aleluia, um grupo de carpinteiros para fazer. Não era, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, um projeto, aleluia, que carpinteiros navais da marinha poderiam fazer, aleluia, porque aquele projeto desconfiara ele. Por quê, bispo Germano? Porque muitas das vezes o projeto na nossa vida é loucura para quem não entende.
Muitas das vezes, aleluia, pastor, aleluia, as pessoas não entendem, passa pela igreja uma das vezes, aleluia, vê a igreja vazia e diz, vai fechar, aleluia, mas Deus olha e diz, o projeto não é dele, o projeto é meu. Quem conhece o projeto por fora, não tem capacidade para conhecer o projeto por dentro. Glória a Deus, glória a Deus. E quem está fora não entende como é dentro. Aleluia, Jesus. Mas a Bíblia diz que Noé construiu a arca. Diga comigo, Noé Noé, construiu a arca. projeto Diga, projeto de doido. de novo. Mas Deus não gosta. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus não gosta de crente normal. Deus vai ser. Sabia disso? Porque crente normal passa a não entender, aleluia, o sobrenatural de Deus. Imagina, já se fazia uma grande temporada que não chovia. Detalhe, Deus manda ele construir segundo a base, aleluia, da biografia teológica da arca. Deus manda ele criar a arca no deserto. Deus olha para Noé e diz, Noé, eu tenho visto a malícia no mundo. Deus olha para Noé e diz, o negócio está sério. Eu já tenho visto a maldade deles. Eu já tenho visto, aleluia, que o povo não adora, mas que o povo, cada dia que passa, está mais longe de mim, Noé. Aleluia, eu tomei uma posição. E Deus diz, aleluia, Noé olhando para Deus, dizendo, e qual foi a posição que o Senhor tomou? Deus disse, eu vou pôr fim em tudo. Na mesma hora a Bíblia nos narra que Noé achou graça. Sabe por que Noé achou graça? Porque ele disse, se ele disse que vai por fim tudo, eu faço parte disso tudo. Mas Deus disse assim antes, Noé, deixa eu te explicar uma situação. Faz uma arca plana, não é para ti. Sabe qual era o pensamento de Noé? Que seja feita a vontade de Deus. Que seja feita a vontade de Deus. Está disposto a viver a vontade de Deus? Está disposto a fazer a vontade de Deus? A vontade de Deus na vida do cristão é trabalhoso, irmãos. É, olha. A ponto de Deus olhar e dizer assim, olha, começa a falar para o povo que vai acontecer um dilúvio aí. Quando tu estiver comprando a madeira, não é? As pessoas vão olhar e dizer, para que tanta madeira, não é? Deus vai pôr o fim nesta terra. As pessoas olhando e dizendo, mas não dá. Deus já prometeu que Ele não destruiria a terra com fogo. Ele dizendo, não vai ser com fogo. Dessa vez vai ser com água. Aleluia. As pessoas olhando, está ficando doido, né? Já faz 40 anos que não chove. Já faz um período grande. Ninguém vê água aqui, as terras estão tudo secas. E tu vai dizer que vai chover a ponto de alagar tudo? Está ficando doido, não é? E não é dizer o dilúvio vem e se prepara. As pessoas olhavam e diziam o quê? Está doido, não é? Porque quando Deus faz um projeto na nossa vida, ninguém acredita. As pessoas olham e dizem, pastor, imagina as pessoas olhando e dizem, pastor, eu já ouvi, está doido. Tem hora que é ele, a mulher dele, a mulher dele, e ele, tem hora que é assim, olha. Homem deixa, cria juízo. Para que tu ficar com essa dor de cabeça toda? Ela. Aí Deus diz assim, sabe por que eu chamei o João Vitor, não chamei outro? Quem deixa eu falar, diga glória a Deus. Glória a Deus. Estou falando isso com respeito, pastor. Porque não é normal. Digo isso com respeito. Porque não é normal. Porque se ele fosse normal, ele já tinha fechado aqui, já estava em outro canto. Em outro canto é adorando a Deus em outra igreja. Mas Deus confiou o projeto. Confiou ou não confiou? E ele disse assim, gente, Deus, tem gente que não vai acreditar. Aí Deus disse assim, quem foi que mandou fazer a arca? Foi eu. Quem foi que mandou tu assumir o projeto? Foi eu. Então deixa os fofoqueiros falar. Deixa os língua frouxa falar. Deixa quem quiser desacreditar. Faz o que eu mando e no final eles verão o resultado.
fácil? Não é. Noé passou 100 anos para fazer a arca. Quantos anos eu falei? 100 anos. Para muitos que olhavam diziam 100 anos jogados fora, 100 anos perdidos. Noé nesse período teve filhos, seus filhos cresceram também. Depois que a arca está pronta, Deus olha para Noé e diz: Noé, está pronto? Tá. Imagina Noé dizendo: Senhor, vou morrer. Eu fiz, mas o Senhor disse que ia botar fim em tudo. E eu sei que eu faço parte desse tudo. O Senhor não disse em exceção ainda. Aí ele disse: tem uma última tarefa na porta. E ele faz 2 trancas. Coloca uma tranca do lado de fora e coloca uma tranca do lado de dentro da arca. Dizendo: não estou entendendo. Tu vai se arrepender depois. Eu conheço a humanidade. E quando tu vê aqueles que tu gosta sofrendo, tu vai querer abrir a porta. Mas a hora de passar é agora, porque a porta está aberta. Porque quando a porta fechar, vai ser tarde. Por que, bispo Germano? Porque ele pode até tentar abrir por dentro, mas por fora vai estar trancado. Depois disso, Deus olha para Noé e diz: Noé, entra na arca. Tu, os teus filhos, entenda, foram 100 anos. As esposas de teus filhos, e a tua esposa também, entraram na arca. E agora, Senhor, Deus olha para ele e diz: agora é comigo. E a Bíblia diz que Deus liga a torneira dos céus. E quando a chuva se une com as águas da terra, entenda uma coisa: a terra toda, aleluia, glória a Deus, perde a sua superfície. E agora eles ficam apenas em águas. Quem não acreditava passou a acreditar. Quem olhava chamava Noé de doido, agora diz: ele estava certo. Deixa eu te dizer algo sobre o arrebatamento de Deus sobre a nossa vida. É bom buscar a Deus enquanto a porta está aberta, porque no dia que a porta fechar e eu e você estiver dentro dos céus, as pessoas olharão para mim, para você e dirão: aleluia, e vão falar: eles estavam certos. Aleluia, Jesus. Mas vai ser tarde demais. Oh, Jesus. Aleluia. E quando você está vivendo e construindo o projeto de Deus na tua vida, na tua casa, não para de pregar. Não para de falar dele. Mas a Bíblia vai nos narrar esse texto. E voltamos para José. José governou o Egito com grande sabedoria. Mas José era feito de carne. E a carne um dia perece. A Bíblia diz: louvado seja o nome do Senhor, que José trouxe os hebreus para dentro do Egito. Eles trabalhavam e ganhavam. Mas quando José morre, eles param de ganhar e tornam-se escravos. Glória a Deus. E tornam-se escravos do Egito. Eles começam a servir, aleluia, glória a Deus, no Egito. Eles começam, aleluia, glória a Deus, a servir eles. Não mais, aleluia, como uma moeda de troca. Mas eles começam a servir o Egito agora como escravos. Diga comigo: escravos. Escravos. Digam: eles deixam de ser servos Deixa de ser servos. e viram escravos. E viram escravos. A diferença é: quem serve a Deus é servo, Aleluia, e quem Jesus. serve o diabo é escravo. Aleluia, Jesus. Como não tinha mais um homem de Deus na frente, eles começaram a servir, aleluia, glória a Deus, o diabo. E como eles serviram o diabo, eles deixaram de ser servos e viraram o quê? Escravos. Escravos. Mas até no culto, uma vez, a Bíblia vai nos narrar que um sacerdote por nome o sacerdote profeta daquele tempo, entenda uma coisa:
Eu costumo dizer que esse negócio de crente olhar para e dizer, hoje eu não vou para a igreja porque eu estou cansado. Pega esse exemplo para a tua vida. Porque, aleluia, os hebreus passavam o dia todo no sol quente, carregando pedra, limitado com a água, limitado com a comida. Eles não podiam comer muito, para eles não ficar forte e não se virar contra os egípcios. Viviam uma vida, aleluia, miserável. Acredita-se, aleluia, que a sua carga horária era de 5 da manhã às 5 da tarde. Mas isso nunca empatou o povo de se reunir para adorar a Deus. Mesmo cansados, eles reuniam as suas assembleias, aleluia, glória a Deus, e adoravam ao Senhor todos os dias. Quando o céu, aleluia, estava, aleluia, perdendo o brilho, a Bíblia diz que eles levantavam a mão para o céu e agradeciam a Deus pelo dia que eles tiveram. Glória a Deus. E um dia em um culto, eu acredito assim, já não diz a Bíblia hoje tudo isso. Em culto, aleluia, Deus levanta o profeta e diz: ei, Deus ouviu o vosso clamor. Aleluia. E Deus disse que o tempo da vergonha será, aleluia, transformado em tempo de dupla honra. Aleluia. Imagina alguém dizendo: como assim, profeta? Não entendeu? Deus está mandando um libertador para livrar o seu povo. Deus está mandando aquele, aleluia, que vai ser o nosso direcionador, a libertação. Deus está enviando. Aleluia. Diga comigo, uma promessa. Uma promessa. Glória a Deus. E todos os dias eles aguardavam essa promessa. Até que um dia alguém retorna no meio deles. Seu nome, Moisés. Como eu disse, Moisés é o seu nome porque ele foi, aleluia, tirado das águas. O nome Moisés é um nome egípcio, não é um nome hebraico. É um nome egípcio, não é um nome judeu. É um nome egípcio. E o nome Moisés, aleluia, tem por significado aquele que foi tirado das águas. Por isso existe seu nome. A Bíblia nos ensina, aleluia, que a filha de Faraó se banhava nas águas e ela achou a criança. Tirou a criança, aleluia, da cesta e disse: o seu nome será Moisés. Tradução: eu te tirei das águas. Cresceu como egípcio, mas recebeu uma promessa. Um dia ele estava vendo, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, um hebreu sendo humilhado, sendo pisoteado, aleluia. Ele ficou irritado e ele foi com grande raiva para querer, aleluia, confrontar o egípcio que estava açoitando o hebreu. E a Bíblia diz que a ira dele foi tão grande que ele matou o egípcio. Mas sabíamos que naquela época, glória a Deus, sabíamos que havia regras. E a regra era: matou um egípcio, morre também. E ele temeu pela sua vida e fugiu. E quando ele fugiu, aleluia, glória a Deus, ele atravessou o deserto, atravessou o mar quando a maré estava seca. E quando ele chegou, aleluia, um pequeno vilarejo, aleluia, glória a Deus, vilarejo por nome, glória a Deus, me deu branco. Midian. Ele chega no vilarejo de Midian, um pequeno povoado, e lá, aleluia, começa a se cumprir a promessa de Deus na vida de Moisés. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele se casa. Sua esposa, por nome Zípora, filha do sacerdote, aleluia, glória a Deus. Em cima do monte, Deus se revela para Moisés. E a Bíblia vai nos dizer que ele volta até a casa do sacerdote, por nome, aleluia, Jetro, seu sogro, e disse: o Senhor me deu uma missão, e eu voltarei para o Egito novamente. Eu imagino Jetro dizendo: tudo bem, mas não esquece da tua casa, não esquece da tua família. E jamais: sou grato por tudo aquilo que o Senhor e sua família fez, e não se preocupe, em breve estaremos juntos novamente. E Moisés volta para o Egito, e a ordem é, aleluia, chegar para o egípcio, aleluia, maioral, por nome Faraó, aleluia, ou tão
conhecido Ramsés II, aleluia, olhar para ele e dizer: o Deus dos hebreus mandou que você liberte esse povo. Ele olha e diz como é: o Deus dos hebreus mandou que você liberte esse povo. Sabemos, aleluia, que o Egito, ele é postado por muitas divindades. Nós temos o Deus criador de todas as coisas do Egito, não é o nosso Deus, é o D com D minúsculo. Nós temos a divindade, aleluia, por nome Ra, o Deus criador, né? Segundo eles falam assim, né? Nós temos o Deus Osíris, que era o Deus, aleluia, que era adorado pelo povo, porque era um Deus bonzinho. Vem aí a linhagem, aleluia, dos faraós. Dizem que eles vinham da linhagem desses deuses, eles vinham da linhagem de Osíris. Nós temos Sekhmet, aleluia, que era o Deus do deserto, irmão de Osíris, filho de Ra. Aleluia, que a Bíblia, a história egípcia mostra, aleluia, que, aleluia, Sekhmet fica com raiva, porque, aleluia, Osíris é adorado pelo povo e vai lá e mata Osíris. Irmãos, a história nos mostra, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que Osíris tinha um filho também, e esse filho fica irado e mata, aleluia, o seu tio. Veja bem, já começa errado. Tudo que começa errado, finda errado. Um Deus matando o outro. Quem foi que ouviu falar disso, né, irmão? Isso já está tudo errado por aí, já começa tudo errado, né, bicho? Mas não vamos falar das divindades, mas sabemos que havia muitos deuses, aleluia, claro, como eu disse, um D pequeno no Egito. Eles adoravam muitos deuses. Então vinha por aí, aleluia, a linhagem desses deuses estava a Faraó, o homem Deus, como eles falavam. Eu imagino ele dizendo, aleluia, Moisés olhando para, aleluia, Ramsés II, dizendo: Deus dos egípcios, aleluia, não tem capacidade de bater de frente com o Deus dos hebreus. E o Deus dos hebreus manda dizer: liberta o povo. Ele dizendo como é, ele dizendo: Deus dos hebreus me mandou aqui como porta-voz dele e disse: liberta o meu povo. Ele dizendo: por exemplo, eu não conheço esse Deus dos hebreus, eu já ouvi falar, eu já ouvi eles adorar, eu já ouvi eles falando ali, aleluia, mas eles apenas adoram um Deus. Aqui no Egito nós temos vários deuses, então não dá para bater de frente. E é como eu disse, meu Deus não precisa de quantidade, porque quando se fala de soberania, quando se fala acerca de poder, foi Ele quem criou os céus, foi Ele quem criou a terra, e foi Ele quem criou o mar. E a Bíblia vai nos dizer, aleluia, glória a Deus, que, aleluia, o Senhor endurece o coração dele e diz assim: ó, ninguém sai daqui. Eu imagino Moisés conversando com Deus nessa hora, dizendo: Senhor, o Senhor me enviou como mensageiro. Eu falei, né? Mas o homem disse que não está nem aí, não. E aí, ele dizendo: tu levou a mensagem, ele não deu ouvidos, mas agora é minha vez, Moisés. E a Bíblia diz que 10 pragas foram mandadas. Diga comigo, 10 pragas foram mandadas para o Egito. A 10ª foi tão grande, cara, a ponto de confrontar o próprio faraó. E qual foi a 10ª, mesmo Germano? Foi a morte dos primogênitos. Todos os primeiros filhos do Egito morreram. E procuraram os hebreus e entenderam que nenhum filho primogênito dos hebreus tinha morrido. Por quê, bispo Germano? Primeiro, antes, aleluia, que isso aconteça, passaram-se a 9ª praga. A Bíblia diz que Deus se manifesta a Moisés, diz: Moisés, diga ao povo que pegue um cordeiro, mate, pegue o seu sangue, aleluia, e passe, aleluia, nos umbrais da porta esse sangue. Aí imagine Moisés dizendo: Senhor, por quê? Porque hoje o espírito da morte visitará, aleluia, o arraial do Egito, e assim passará por vocês também. E todo aquele que tiver a marca, diga comigo, todo aquele que tiver a marca terá a proteção de Deus. Quem tem a marca, deixa eu te dizer algo de Deus.
Deus está dizendo nessa noite, eu vou falar para a tua vida. Sabe por que teu filho não morre? Sabe por que teu esposo não morre? Sabe por que tua filha não morre? Porque Deus está dizendo, ele tem a marca. E só quem tem a marca não tem direito à morte. Mas bispo Germano, ele está afastado, ela está afastado temporariamente, porque o Senhor vai trazer a mesa de reconciliação de novo. Acredita nisso? Ele vai voltar, ela vai voltar. O diabo não toca quem tem a marca. Diga isso para o irmão que está do seu lado. Diga, o diabo não toca quem tem a marca. Ele não tem poder de tocar nos teus. Aquela noite, o espírito da morte. Tem textos que mostram que foi um anjo do Senhor. Tem outros textos que dizem que foi o espírito da morte. Mas só se sabe que naquele dia milhões de primogênitos morreram na terra do Egito. Moisés se apresenta a Ramsés II novamente. E ele diz, Moisés, pega o povo e vai. Pega o povo e parte. Eu não quero mais ver vocês aqui. E a Bíblia diz que isso aconteceu. O povo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, atravessa, aleluia, o deserto. Chegam, aleluia, até um ponto, como nós falamos aqui, o ponto do Mar Vermelho. Era para atravessar. Quando Moisés atravessou de ida para Midian, a terra estava baixa, a maré estava baixa. Quando Moisés voltou de Midian para o Egito, a maré estava baixa. Mas quando eles vão agora juntamente com o povo, a maré está alta. E agora nós temos que esperar para poder a maré baixar de novo e a gente poder atravessar. Não dá para passar nada, porque tem muitas coisas, tem muitos bichos, tem muitas crianças. Então não dá para passar nada. Temos que esperar, aleluia, a maré baixar para a gente atravessar. Tudo bem? Eu imagino Moisés dizendo, aleluia, ao seu irmão que agora se torna o seu braço direito, Arão, olhando para ele dizendo, Arão, fala para o povo que faz um acampamento aí. Assim que a maré baixar, nós atravessamos. Mas tem um problema, diga comigo, tem um problema. E toda dificuldade que vem sobre a nossa vida, sempre aparece um problema pior. É ou não é assim? As coisas estão ruins, sempre piora depois. É ou não é? Já parou para pensar nisso? Ah, está tudo ruim, agora vai ficar bem. Mentira de Satanás, mano. Vai ficar pior, né? Vai ou não vai? Essa é a vida do crente. Está ruim. Aí quando você pensa que vai melhorar, piora. Aí estão olhando e dizendo, está tudo ruim, não dá para atravessar, mas vai piorar a situação. Porque no caminho das ovelhas que eu falei, lá vem os egípcios com força, com ira. Eles ficaram com raiva pelas mortes dos primogênitos e agora eles querem matar a nação de Deus. Mas eu aprendi que ninguém se levanta contra o ungido de Deus. Por que, bispo Germano? Porque se levantar contra o ungido de Deus é se levantar contra o Deus que ele serve. Aleluia, Jesus. Mexer com o servo de Deus é mexer com o Senhor desse servo. É ou não é assim? E eles vêm de longe com grande ira. O povo se levanta, Moisés, e agora? Moisés, tu nos trouxeste para a morte, vamos morrer. Não dá para nadar. E agora? Moisés na mesma hora toma uma atitude cristã. Diga comigo, uma atitude cristã. E qual é a atitude cristã, bispo Germano? Moisés vai orar. Em desespero. Esse é o dever sobre as nossas vidas. Fazer o quê? Vai chorar por quê, irmão? Vai se lamentar porque tudo está dando errado. Vai ficar pior a situação.
Vai se lastimar porque tudo está dando errado. Vai ficar pior depois. Vai ou não vai? Mas quando tudo está errado, aí você dobra os joelhos. Aí Deus te traz a solução. Porque quando você não consegue resolver, meu Deus resolve por você. Porque quando você não consegue, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, solucionar, meu Deus, Ele soluciona por você. Aí Moisés começa a clamar a Deus. Deus olha, aleluia, para Moisés e diz: Moisés, volta lá. Volta lá, Senhor, volta lá. E o que é que eu falo para acalmar o povo? Deus disse: diga para eles que olhem. Imagina ele olhando. A coluna, aleluia, de fogo que aparecia durante a noite dentro do deserto, para que o povo não morresse queimado, impede a passagem, aleluia, dos egípcios. Então imagina o povo olhando e dizendo: o que é aquilo? Pegou fogo do nada. É, mano? Porque quem está ligado diz glória a Deus. Quem não está ligado diz: pegou fogo do nada, não entendi. Né? Aí Moisés olha para o povo e grita para o povo: ei, vede o livramento que o Senhor vos dará hoje. Olha para os egípcios, porque a partir de hoje nunca mais vocês terão visão de ver eles novamente. Imagina bem dizendo: por que, Moisés? Ele disse: porque o Senhor pelejará por vós. Somente se aquietai. Não fica preocupado não. Deus já entrou na peleja. Não fica preocupado não. Deus vai solucionar o problema para você. Confia. Diga para o irmão estacionado, diga: confia. Confia. Imagina o povo dizendo: é mesmo, Moisés? É. Aí Moisés erra de novo. Diga comigo: Moisés erra. Moisés erra, bispo Germão, não erra. Porque mesmo Moisés vendo as coisas de Deus agindo, Moisés começa a orar de novo. E Deus olha e diz assim: Moisés, por que clamas a mim? Diga aos filhos de Israel o quê? Diga aos filhos de Israel o quê? Está clamando por quê, Moisés? Oração sem ação é obra morta. Quem deixa eu falar, diga glória a Deus. Glória a Deus. Não adianta orar para a tua família se você não tem atitude de convidar ele para o culto. Aleluia. Não adianta orar pela tua família se tu não tem poder, aleluia, se tu não tem o movimento de colocar a mão na cabeça dele ou dela e profetizar a libertação sobre a vida dele. O problema é que nós estamos mal acostumados e queremos ir para a igreja para orar. Ora, aí nada acontece. A culpa é do pastor João Vitor, que não ora mais por mim. A culpa é da pastora Adriana, que no canto não está mais orando por mim. Entendeu? Eu disse assim: ó, meu filho, eu já abri a porta. Tu quer que eu te pegue no braço e te atravesse? Hã? Eu disse: Moisés, eu já abri o mar. Quer o quê? Que eu faça vocês voando para flutuar para do outro lado? Calma. Porque clamas a mim, Moisés, eu já fiz. Agora faz a tua parte. Diga ao povo de Israel que é marche. Deus não quer que a gente só ore. Ele quer que a gente tome atitude. Eita, aleluia. Mas eu quero a porta aberta. Botou o currículo. Eu estava em casa deitado. Ele quer trabalhar para o meu Senhor. É assim. Fui atrás. Eu quero a libertação da minha família. Aí chega em casa, esse estrate, só me dá dor de cabeça. Esse estrate. É assim. Tá faltando atitude. Tá ou não tá? Coloca a mão na cabeça e diz: em nome do Senhor Jesus, vai comigo para o culto, próximo culto que vai ter. Chama.
Ah, bispo, mas eu estou cansado de chamar. Cansou? Jesus não cansou de levar a cruz por mim, por você. Jesus não cansou dos tapas. Jesus não cansou, aleluia, da cuspida na cara. Jesus não aleluia, não cansou das chicotadas. Jesus não, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, não cansou da condenação da cruz por causa de mim, por causa de você. Não se canse, persevere, não se canse. As maiores vitórias, irmãos, dependem de oração e de atitude. Quer vitória, mas não quer passar pela guerra. Vai ter vitória como? Tem vitória? Tem que passar por onde? Pela guerra. Não adianta. O povo hoje diz: Senhor, Senhor, aleluia. Moisés, e agora, meu irmão? Diz o povo que passa, pelo amor de Deus. Já oraram, eu já respondi. Agora o povo tem que tomar uma atitude. O povo tem que através. Diz o irmão da sua antiga: Deus quer uma atitude de você. A libertação da tua casa não depende de irmão, de oração. Aquele número que é, desculpe a expressão de palavra, mas aquele número que é uma bengala para você. Uma bengala, como assim, bispo Germano? Eu estou fraco, eu vou me apoiar. Irmão, ora por mim, irmão. Ora por mim. Deus não quer, crente. Deus não quer que você se apoie nele. Deus não quer que você se apoie em outro irmão. Deus quer que você se apoie nele. Aleluia! Se apoia em Deus. Faça isso. Estou precisando de oração. Trava o joelho, fecha a porta do quarto. Jesus não disse assim: olha, quando você quiser ouvir a minha voz, procure aquele profeta do fogo. Disse? E todo aquele que quiser ouvir a minha voz, procure os meus profetas e as minhas profetisas. É assim? É? E todo aquele que quiser ouvir a minha voz, entra no teu quarto em secreto e ele te exaltará em público. Aleluia! Ninguém precisa saber o que você está passando, mas na hora da exaltação todo mundo vai ver a tua exaltação. Ah, irmão, ore por mim, irmão, ore por mim. Deus dizendo: eu quero a tua oração. Pode todo mundo orar aí, não vai acontecer nada enquanto ela não travar o joelho, enquanto ela não tomar atitude